Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais uma videoaula Vision Pharma, toxicologia temática, toxicologia clínica. Nós falaremos hoje sobre aspectos das chamadas síndromes tóxicas. É a primeira parte, viu? É só a primeira parte. Tem mais assuntos pela frente, mas nós vamos falar hoje sobre as síndromes anticolinérgicas, colinérgicas, alfa-adrenérgicas, beta-adrenérgicas e alfa e beta-adrenérgicas. É isso aí. Nós vamos primeiro fazer uma retrospectiva do funcionamento do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, falar dos receptores, falarmos dos efeitos fisiológicos e depois da exposição às drogas ou às substâncias que são causadoras. Lembrando que esse é um curso mais amplo que você vai com certeza encontrar muito mais informações. Nós temos esse curso disponível no nosso site www.visionpharma.com.br, tá? Vision com Y no junto ao S, visionpharma.com.br, e nós também temos essa aula de hoje. Essa aula de hoje ela fica disponível lá no nosso canal do YouTube Vision Pharma. Mas vamos ao que interessa, que é a aula, né? Para tal, eu sou o seu nobre colega, amigo, grandiosamente feliz, magnamente alegre de estar aqui com vocês, Edson Luiz Oliveira, farmacêutico graduado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, norte do Paraná, lembranças boas da época de acadêmico, né? O campus Perobal. Se tiver algum colega que conheça um colega que tenha estudado em Londrina, saiba que o campus Perobal é o sonho de todo mundo. Fiz aperfeiçoamento na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, também fiz especialização e concluí o mestrado lá em Biologia Celular e Molecular, mais precisamente na área de Fisiologia da célula. Trabalhei muito com marcadores, com sinalizadores intracelulares. E hoje faço doutoramento em cirurgia na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Trabalho mais precisamente com pacientes com câncer gástrico. Ou seja, a gente vai fazendo um pouco de cada coisa ao longo dessa vida linda, maravilhosa, cheia de surpresa. Mas vamos ao que interessa, essa é a aula. Síndromes tóxicas, o que eu gostaria muito de saber e nunca me foi contado sobre síndromes tóxicas. Galerinha, é o seguinte, vamos lá, usando a nossa máquina didática, vamos trabalhar com essa didática linda, maravilhosa. Nós vamos fazer um review, uma revisão, né? um apanhado geral, um overview sobre vias colinérgicas e vias adrenérgicas. Então vejam, essa figura, ela é uma figura extremamente americanizada, mas ela mostra-nos as duas vias, tanto a via simpática quanto a via parasimpática, contabilizando. Primeiro lugar, é importante que nós lembremos que o controle autonômico, ele tem o seu nascedouro, ele tem sua origem lá no sistema nervoso central, mas a emergência se faz a partir de neurônios pré-ganglionares, que no caso do sistema nervoso autônomo simpático ou sistema nervoso autônomo adrenérgico, se faz a partir das regiões de T1 a L2, tóraco-lombar. Existe, portanto, a presença dos chamados gânglios peri ou perivertebrais, e a partir deles forma-se uma rede nervosa ampla, parece uma rede dessas placas existentes nos computadores e que vai inervar desde a estrutura dos olhos, passando pelas glândulas lacrimais, glândulas salivares, passa também pelo coração, pelos brônquios, pelo liver, que é o fígado, fala com o pâncreas, com a estrutura gástrica, fala também com a região do baço, fala com a estrutura da glândula suprarrenal, com o rim,
e vai falando, vai se comunicando, vai avisando o intestino, vai falando com a bexiga urinária e fala também com a pele. E, paralelamente, nós temos o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o chamado de sistema nervoso colinérgico, que tem as suas inervações localizadas na região crânio-sacral, entre as vértebras 3 e depois passa para vértebras de número 7, ou partindo dos nervos, né? Nervos cranianos 3, 7, 9, 10, que vão inervar várias estruturas. O 10, que é o nervo vago, veja bem, a ponta da seta do cursor. O 10 é o nervo vago. O ramo do vago vai inervar vias aéreas, vai inervar coração, fígado, pâncreas, vai inervar estômago, baço, rim. E não tem efeito sobre a suprarrenal, diferentemente do sistema nervoso autônomo simpático, vai promover a inervação intestinal. E depois, na região sacral, final da coluna vertebral, nós temos a emergência de nervos a partir de S2 até S4, inervando a região do trato gastrointestinal inferior e também a região da bexiga urinária, bladder, e também a genitália externa. Aí você vai me perguntar, isso é importante em toxicologia? Babies, eu vou dizer para vocês, isso não é importante, isso é o coração da aula. Você vai ter que compreender o funcionamento do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para você entender as intoxicações. Por que as drogas que têm efeitos colinérgicos ou anticolinérgicos, colinérgicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos e alfa-beta-adrenérgicos ocasionam uma série de alterações quando o indivíduo tem essa exposição? Bom, então vamos fazer um passeio bacana, lindo, maravilhoso, top hard, ultra, mega, face. Não tem nada igual. Vocês não vão encontrar nada parecido com o que eu elaborei para vocês em canto algum, seja em curso X, em curso Y, no YouTube, não tem igual, tá? A elaboração dessa aula foi feita como se eu estivesse tirando pepitas de ouro dentro de um veio na água cristalina da ilha onde moram os maiores produtores das maiores e mais destacadas pedritas de ouro existentes no planeta. Vem comigo. Você tem aqui o sistema nervoso central. A imagem agora vai te mostrar exatamente a coluna vertebral, ok? E aí você tem duas regiões que são importantes. Primeiro eu quero destacar a região do tronco encefálico, onde estarão localizadas as intersecções entre a área cerebral e os nervos que emergem a partir dos ramos adrenérgicos e colinérgicos da coluna vertebral. E a chamada região tóraco-lombar, a partir da qual emergem os neurônios pré-ganglionares, ou os nervos pré-ganglionares, a partir de T1 até L2. Se nós agora ampliarmos essa imagem, olha só que maravilha, coisa linda, olha só que coisa mais didática. Aqui está a sua medula espinal, aqui eu tenho a presença do neurônio pré-ganglionar e aqui eu tenho o gânglio. Onde estão localizados esses gânglios? Eles estão entre T1 e L2. Então, esses são os nervos que contêm o neurônio pré-ganglionar. Se nós ampliarmos, olha só que chique, que chiqueza essa aula. É de um tamanho que vocês não encontram nada igual. Eu caprichei nos detalhes. Eu ampliando um gânglio, eu tenho o neurônio pré-ganglionar, eu tenho o neurônio pós-ganglionar, prof. Veja que bacana, eu tenho o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. O que é que eu encontro? Esse é o corpo celular do neurônio pós-ganglionar. E aí eu encontro o neurotransmissor. Quem é esse neurotransmissor? Acetilcolina.
no sistema nervoso autônomo simpático, na inervação paravertebral, o neurotransmissor é a acetilcolina. Olha só que linda. Tá aí a membrana do neurônio pós-ganglionar, ei-los aí os receptores chamados de N1, receptores nicotínicos 1, nos quais irão se ligar a substância chamada acetilcolina. Então essa é a visão que a gente tem que ter em relação ao controle do sistema nervoso autônomo simpático. Se nós fizermos a releitura e nós voltarmos o slide do ponto de partida, nós vamos ter exatamente a informação show que a gente elaborou. Está aí a região tóraco-lombar. Se nós ampliarmos, nós teremos paralelamente os gânglios paravertebrais do sistema nervoso autônomo simpático. Esse é o neurônio pré-ganglionar. Se nós ampliarmos o gânglio, nós teremos o gânglio, o neurônio pré-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar, a indicação do neurônio pós-ganglionar, a acetilcolina, substância-chave que se ligará ao receptor N1, localizado aí, exatamente. E depois nós teremos o neurônio pós-ganglionar, isso é importante. O neurônio pós-ganglionar vai entrar diretamente em contato com o órgão receptor e a gente vai agora avaliar essa informação, ok? Voltamos então à coluna vertebral, a região tóraco-lombar, ampliamos, temos aí os gânglios paravertebrais, indicamos o neurônio pré-ganglionar e agora o que nos interessa é o neurônio pós-ganglionar. Eis o órgão efetor, primeira parte da nossa discussão, segunda parte já vem a informação, mas é um órgão efetor também. Eis aí o órgão efetor, eis os receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. E qual é o neurotransmissor que vai ser liberado? O neurotransmissor chama-se norepinefrina. Libera o neurotransmissor noradrenalina ou norepinefrina. Uma pequena ressalva importante, que é essa que nós teremos aqui. Quando a gente fala em relação às chamadas glândulas sudoríparas, voltando aqui o slidezinho, nós teremos receptores muscarínicos M3 e o neurotransmissor envolvido na transmissão sináptica em relação à atividade das glândulas sudoríparas não será a norepinefrina e sim a acetilcolina. Que coisa linda, maravilhosa, não tem nada igual, caprichosamente. Eu desenhei essa aula como se eu estivesse fazendo um quadro do Michelangelo. Vamos voltar? Vamos voltar desde o comecinho para que você fique super antenado na nossa aula. É assim que funcionam as nossas aulas dos nossos cursos, entendeu? Não é aquela coisa jogada. A gente não joga assunto no colo do participante, não. A gente delineia bem detalhadamente. Por quê? Porque aqui a gente quer ensinar, tá entendendo? É aquele lance assim, professor tem um grande defeito, professor que é professor, não é aquele cara que quer ser professor. Não, professor, ele nasceu para ser professor, ele tem que ser caprichoso. Então vejam, voltando ao sistema nervoso autônomo simpático, os neurônios partem da região tóraco-lombar, entre a vértebra T1 e até a L2. Aí nós temos, então se eu voltar um slidezinho aqui, nós temos a presença, aqui você teria em marronzinho a medula espinal, o neurônio pré-ganglionar e nós temos o gânglio paravertebral, onde ocorre a sinapse. Então você tem aqui a parte distal do neurônio pré-ganglionar, o corpo celular com os dendritos do neurônio pós-ganglionar, tá lá, neurônio pós-ganglionar, a presença do neurotransmissor acetilcolina, a membrana na qual irá ligar-se
ao receptor nicotínico chamado N1, ok? Aí você tem os neurônios pós-ganglionares e a presença do órgão efetor. Como é que a gente vai visualizar agora? Vamos seguir? Mais uma viagenzinha. Tá lá a presença da região tóraco-lombar, ampliando os neurônios pré-ganglionares, a presença agora dos neurônios pós-ganglionares. O neurônio pós-ganglionar, ele vai ativar o órgão efetor. Nós temos duas possibilidades. Se nós ampliarmos, nós temos o efetor. O efetor vai ter, ou pode ter mais de um, ou receptor alfa 1, ou receptor alfa 2, ou receptor beta 1, ou receptor beta 2, ou receptor beta 3. E qual é o neurotransmissor? Norepinefrina, norepinefrina, norepinefrina e norepinefrina. Ah, mas e se for glândula sudorípara? Se for glândula sudorípara, o receptor é chamado muscarínico 3 e o neurotransmissor, nesse caso, é a acetilcolina. Galera, essa aula é top. Eu desenhei ela com muito carinho, muito, passo a passo. Só não aprende quem não quer, ok? Então, quando você for escolher, mas qual é o curso que eu quero fazer se eu fizer a PFOS? Preste bem atenção na dedicação. Professor não é aquele cara que vai fazer de bico. Professor é aquele cara que faz de coração, tá? Pense nisso antes de fazer sua decisão. Mas o professor está apelando. Não, eu estou dizendo assim, professor é um cara que faz porque ele quer ser professor. E tem gente que se intitula e quer ser professor, mas professor é sempre professor. E eu faço as coisas com muito carinho mesmo. Eu gosto de fazer com carinho. Então vamos lá, né? Vamos entender os dois sistemas. Pronto. Onde ocorre o impacto efeito via receptor? Olhos, receptor alfa 1, midríase, dilatação pupilar. Galerinha, olha, aqui vocês estão diante, veja bem, vou permitir aqui a entrada de um coleguinha, da Valéria. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Essa nossa aula, galerinha, é assim, eu estou mostrando para vocês aquilo que vocês viram nas farmacologias e nas toxicologias, tá? E aí a gente está aqui apresentando para vocês com muito carinho, com muito detalhe, tá bom? Fico muito feliz, nós estamos 8 horas e 20 minutos, nós estamos com 25 colegas assistindo a aula. Cara, é muito grandioso para mim, eu fico muito feliz, cada dia mais a gente tem outros e outros colegas que estão vindo assistir nossas aulas, muitos assistem as nossas aulas lá no canal do YouTube. Aí o pessoal vem, oi Valéria, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. O pessoal vem, assiste as aulas. Uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu vou lá no canal do YouTube, eu tenho 140 visualizações e nenhum dislike. 20 like, 22 like. Ai, professor, é tão pouco. Tem professores que têm 75 mil inscritos. Eu não primo pela quantidade, eu primo pela minha qualidade. A minha qualidade é mais importante. O que o meu colega farmacêutico, o meu aluno pensa. Eu estou num processo de crescimento, né? Eu estou aí, nós já estamos com 1.100 inscritos no canal do YouTube, coisa maravilhosa. Olha, sozinho, sem propaganda, sem auxílio de ninguém, sem grupo nada, sem equipe nenhuma, entendeste? Eu sou eu sozinho, eu, Irene e eu mesmo. Tá? Então eu trabalho muito nesse sozinho. Tá? Eu trabalho muito nesse sozinho, eu sou um lobo solitário, eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho nada, eu faço tudo sozinho. Então o que me deixa muito feliz é quando eu olho o canal do YouTube e eu vejo a galera só subindo e só dando like. É porque a gente está fazendo o melhor trabalho que a gente pode fazer para uma categoria e importante, fazendo pela categoria, não pensando em si, eu penso no todo. Prof, mas o seu curso tem preço. Todo lugar tem preço. Ninguém vive de vento, né? Filantropia. Eu estou dando assistência para 3 farmácias, uma de Brasília, uma de Goiânia e outra de São Paulo. Professor, o senhor está indo além dos limites do Ceará? Estou. Estou agora com uma consultoria farmacêutica. E o seu doutorado? Quem disse que o dia só pode ter 24 horas? O meu dia tem 36. Vamos lá, o que interessa? Vamos voltar à aula? Muito bem. Então, voltando à aula, olha, coração. O coração
por influência dos receptores beta 1, tem aumento da frequência cardíaca, da força de contração e da velocidade, que são os chamados efeitos. Aumento da frequência é o cronotrópico, da força de contração é o inotrópico e da velocidade de propagação do sinal elétrico é chamado de efeito dromotrópico. Tudo positivo via beta 1. Nos pulmões, a via adrenérgica, via beta 2, broncodilatação, trato gastrointestinal, esfíncteres, via alfa 1, contração, e o músculo liso, relaxamento do trato gastrointestinal, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Bexiga, esfíncter e trígono da bexiga, contração, alfa 1, e bexiga detrusor, beta 2, relaxamento. Secreções, alfa e beta, aí pode ser beta 1, beta 2 e beta 3. Nossa, tem beta 3? Tem. Beta 3 é majoritário na lipólise, mas ele influencia também na secreção. Aparelho reprodutor alfa 1, ejaculação, tá? Ficou azinho 1, mas é alfa 1. Vasos sanguíneos, alfa 1 e alfa 2 causam contração e dilatação, vasos músculos e dos músculos esqueléticos, aí tem dilatação beta 2. Fígado, glicogenólise, beta 2, beta 1 e alfa 1. Rins, aí é o aparelho justaglomerular que libera a substância chamada renina, que está relacionada com última instância do aumento da pressão arterial, é via beta 1, tanto que o propranolol bloqueia essa atividade do aparelho justaglomerular, e glândulas sudoríparas, suprarrenal e glândulas lacrimais. Nas glândulas sudoríparas, aí a resposta é receptor muscarínico M3, suprarrenal é só estímulo, é do tipo beta, e glândulas lacrimais, algum efeito alfa, mas é pouco expressivo. Muito bem, e aí vem a pergunta, o que é que acontece se você tiver uma exposição aos agentes alfa e beta adrenérgicos? Então, primeiro dado importante, síndrome beta adrenérgica. Ela caracteriza-se pela presença, se é beta adrenérgica, galerinha, é estímulo dos receptores beta 1 e beta 2, tá? Beta 1 e beta 2. Majoritariamente, essa síndrome toxicológica beta-adrenérgica, ela é vislumbrada em relação ao coração e também aos vasos, principalmente com efeito via receptor beta 1 e via receptor alfa 1, ok? Então, exposição a substâncias, como é o caso do albuterol, da cafeína, da terbutalina e da teofilina. Então, o indivíduo que se apresenta numa superdosagem de albuterol, de cafeína, de terbutalina e de teofilina, ele se apresenta no serviço médico toxicológico com 3 sintomas bem característicos que são difíceis de diagnosticar, porque não são sintomas quaisquer. São sintomas que se fazem presente em outros pacientes. Esse é o detalhe. Então, quando você vai trabalhar numa toxicologia, numa emergência toxicológica, como, por exemplo, um núcleo de atividade toxicológica, você tem que estar muito antenado. Mas chama atenção, existem todos os protocolos, os guidelines que a medicina e os farmacêuticos clínicos usam. Quem trabalha no serviço de toxicologia, né, no Centro de Informação Toxicológica, no CIATOX, ele traz essas informações. Então, uma condição de uma síndrome beta-adrenérgica são 3 marcantes sinais. São taquicardia, mas não é uma taquicardia qualquer, não. Bradicardia é abaixo de 60 batimentos. Taquicardia é acima de 100. O paciente se apresenta no serviço com 120, 130, 140, tá? E aí, ele, no ECG, no eletrocardiograma, ele tem uma taquiarritmia muito severa, é uma taquiarritmia ventricular extremamente severa e que chama muito atenção em relação ao clínico, né? O clínico, o médico que faz o atendimento, ele fica antenado e principalmente ele precisa de informações de familiares para ver se o paciente fez uso inapropriado
de albuterol, cafeína, terbutalina ou ainda de teofilina, tá? Então, é importante que a gente lembre dessas condições. Albuterol, cafeína, terbutalina e também a teofilina, que são substâncias terapeuticamente utilizadas para promover alterações, principalmente terbutalina e teofilina, que são usadas aí como broncodilatadores. Quando há exposição excessiva, acaba tendo uma resposta. Aqui no caso, é uma resposta beta 1 e alfa 1 majoritária, devido aos efeitos sobre os receptores alfa 1 e beta 1 adrenérgicos. Segunda condição clínica é a síndrome alfa-adrenérgica. Mas aí o que acontece? Aí, se a gente vai olhar se é uma síndrome alfa-adrenérgica, aí você vai perguntar, poxa, mas vai dar uma bradicardia? Vai por um único motivo. Vamos explicar que é uma resposta que acontece em relação a núcleos localizados na região carotídea. Então, o paciente vem para o serviço de saúde com um quadro de hipertensão, bradicardia e midríase, que significa dilatação pupilar. Ele está hipertenso, a pressão dele está em torno de 190, 210, mas ele está bradicárdico. Então ele tem uma resposta que não é beta-adrenérgica, não. Ele tem uma resposta alfa-adrenérgica. E ele é marcado aí, nesse caso, pela ocorrência de midríase, que significa dilatação pupilar. Quando observa-se a íris do paciente, ela está bem dilatada. Das condições que levam a uma síndrome alfa-adrenérgica, nós temos duas substâncias, a fenilpropanolamina e exposição excessiva à fenilefrina. Pacientes que fazem uso exacerbado da fenilefrina, principalmente quem tem muita congestão nasal, nariz está muito assim obstruído, ele começa a usar fenilefrina, aí ele resolve usar fenilefrina por via oral, e o resultado do uso da fenilefrina, e não só da fenilefrina, mas também de outras substâncias que têm o mesmo efeito alfa-1. Então ele apresenta-se no serviço com hipertensão, bradicardia e midríase. Aí você tem agora uma outra síndrome que é chamada de síndrome beta e alfa adrenérgica. E que nesse caso nós temos substâncias muito conhecidas, são drogas de abuso, e aí entra a anfetamina, a cocaína, são duas drogas de abuso. A efedrina e a pseudoefedrina, ela é usada para problemas asmáticos, mas às vezes você tem jovens nas academias querendo melhorar a performance de circulação de sangue nos músculos e melhorar a ventilação pulmonar e faz uso de efedrina. A fenciclidina e a pseudoefedrina também têm esse mesmo efeito. Então são a anfetamina, a cocaína, a efedrina, a pseudoefedrina e a chamada fenciclidina. O que elas fazem? Essas drogas, elas têm efeitos que ocorrem nos dois receptores, tanto no receptor alfa quanto no receptor beta. E numa somatória de efeitos, o paciente também gera, veja, ele parece que dá um efeito beta-adrenérgico, mas quando o médico está fazendo a avaliação da mucosa, ele percebe que a mucosa está ressecada, a mucosa está seca, aí vê que a mucosa está toda com vasoconstrição. Bom, uma mucosa seca com vasoconstrição e o paciente com hipertensão, taquicardia, o paciente aí com uma midríase bem característica, vai chamar atenção, Pode ser um excesso de uso de cocaína, um excesso de uso de anfetamina. É o que nós chamamos de síndrome beta e alfa adrenérgica. Então, garotada, é assim, você tem duas síndromes importantes, vamos dizer assim, você tem as síndromes adrenérgicas e a síndrome colinérgica, logo nós vamos falar da síndrome colinérgica, mas se você der um look, der uma vislumbrada, vamos voltar ao slide aqui, nós temos, portanto, a presença a priori aqui, nesse momento, da síndrome beta, alfa e beta e alfa adrenérgica.
Então, para você olhar essa temática, não tem nem o que discutir. Tu tem que voltar lá atrás, né, como eu tinha mencionado, voltar aqui na questão relacionando a liberação do neurotransmissor pós-ganglionar, que é a norepinefrina. E aí ela pode se ligar em alfa 1, ou em alfa 2, ou em beta 1, ou em beta 2, ou em beta 3. E se for via sistema nervoso autônomo simpático, na inervação, em relação às chamadas glândulas sudoríparas, aí nós temos, portanto, a participação dos receptores muscarínicos M3. Aí tem que ter um cuidado, que é assim, receptor nicotínico, galerinha, é assim, ele está presente sempre, tá? Correção, receptor nicotínico N1 estará sempre presente no neurônio pós-ganglionar em relação tanto ao sistema nervoso autônomo simpático quanto ao parasimpático. O receptor nicotínico N2 ele vai estar lá na placa milneural, ele vai estar relacionado com a contração muscular. E os receptores muscarínicos, que nós vamos falar daqui a pouco, o que acontece? Nós encontramos excepcionalmente nas chamadas glândulas sudoríparas os chamados receptores muscarínicos chamados de M3. No sistema nervoso autônomo simpático, tirando as glândulas sudoríparas, os receptores serão alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, ok? Agora, quando a gente considera as glândulas sudoríparas isoladamente, especialmente, lembrando que o neurotransmissor para alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3 é a norepinefrina. E quando a gente fala dos receptores muscarínicos M3 existentes nas glândulas sudoríparas, aí o neurotransmissor é acetilcolina. Aí você vai lá para aquela tabela, que ela é importante, ela está aí para você vê-la quantas vezes for necessário, e lembrar que temos alfa e beta para cada estrutura. E que as condições de síndromes tóxicas, no caso, a síndrome beta-adrenérgica, o paciente tem taquicardia, hipertensão e tremor, e as drogas envolvidas são albuterol, cafeína, terbutalina e presença da teofilina. Aí quando nós falamos na síndrome alfa-adrenérgica, o paciente tem hipertensão, bradicardia e midríase, ok? Essa é uma particularidade alfa-adrenérgica. E as drogas envolvidas são fenilpropanolamina e fenilefrina. E quando nós temos a síndrome alfa e beta-adrenérgica, significa dizer que eu vou ativar os dois receptores. Então, nesse caso, o paciente apresenta um mixer, ou seja, uma miscelânea, que envolve hipertensão, que acontece tanto na alfa e na beta, taquicardia, que ocorre só na alfa, midríase, que ocorre só na beta, e ressecamento de mucosa, que aí é fruto de alfa e beta adrenérgicos. Falando em efeito de uma das drogas, porque veja, quais são as drogas envolvidas? Eu tenho as anfetamina, metilanfetamina, cocaína, a efedrina, a pseudoefedrina e a fenciclidina. Yes, eu tenho. Mas vamos falar de cocaine? Vamos falar? Cocaine cai nos concursos? Nossa, cocaine não cai, galera. Cocaine despenca, ok? Esses concursos que vocês têm aí para perito, né? No caso, por exemplo, perito farmacêutico, cocaine cai muito. Você tem que conhecer cocaine. Mas eu preciso saber o quê? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho de cocaine? 0800 falando de cocaine. Você tem aqui o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar, beleza? Aí você tem os receptores adrenérgicos pós-ganglionares. Aí você tem a vesícula contendo o neurotransmissor, que é a norepinefrina. Aí a vesícula ela vai sendo transportada devido, obviamente, à ativação através
da propagação do sinal elétrico até que ocorre exocitose. Olha só que lindinho, uma coisa mais didática vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Olha só os neurotransmissores distribuídos bonitinho. Aí no caso é a norepinefrina principalmente. Ah, mas pode ser a dopamina? Pode ser serotonina? Também pode. Mas vamos considerar a norepinefrina. Aí o que acontece? Vem o efeito fisiológico. Aí existem as proteínas de membrana que fazem a recaptação. Só que essas proteínas, vejam bem, elas estão localizadas na membrana pré-sináptica e o objetivo delas é trazer o neurotransmissor para o neurônio pré-sináptico. Aí quando aparece a cocaína, o que a cocaína faz? Ela se liga e bloqueia. Aí o efeito adrenérgico se faz presente. Então o indivíduo, quando ele está exposto à cocaína, ele tem tanto ação central, e aí muda, ele se sente muito forte, muito intenso, ele tem uma atividade física bem expressiva, capacidade de discernimento dele é muito grande. E também temos os efeitos do sistema nervoso autônomo simpático, que inclui broncodilatação, que inclui taquicardia. Agora tem um lance assim, os receptores alfa-1 adrenérgicos, eles são responsáveis por vasoconstrição. Aí quando o cidadão está exposto à cocaína e ele está bloqueando a recaptação e a norepinefrina está se concentrando, porque são dois eventos diferentes. No sistema nervoso central é muito dopamina, é muito serotonina. Só lá, pá, no sistema nervoso central o cara está agitadaço. Mas no sistema nervoso autônomo simpático, qual é o lance? Fica muita norepinefrina, e a norepinefrina se liga aos receptores alfa-1 e promove muita vasoconstrição. E essa vasoconstrição, o que ela promove? Ela tem 3 efeitos a longo prazo que são importantes. Primeiro, vasoconstrição da mucosa dos cornetos. E aí, à medida que a vasoconstrição da mucosa dos cornetos, aí o cidadão vai tendo necrose, aí ele vai tendo perfuração de septo. Quando você vê o paciente, ele chega com o septo nasal todo perfurado. Por quê? Porque ele cheirou cocaína e o cocaína ficou ali, ó, provocando vasoconstrição. Segundo, a cocaína, ela quando é absorvida, ela cai rapidamente na corrente circulatória e se distribui muito rapidamente para o sistema nervoso central. Às vezes a concentração dela no sistema nervoso central é maior que na periferia do organismo. Aí o lance da cocaína é assim, o que a cocaína faz? Ela causa risco de constrição das coronárias e também constrição dos ramos da artéria encefálica. Aí o paciente pode ter um quadro de acidente vasoencefálico isquêmico e pode ter um quadro de infarto agudo do miocárdio. Então a cocaína é uma droga, ela é compensadora, prazerosa, porque ela lança um universo de dopamina na fenda sináptica em relação à área, né, do sistema nervoso central, mais precisamente ali no sistema límbico, o núcleo acumbente, mas também ela tem um efeito também em relação ao mesencéfalo. Então ela amplia muito essa resposta dopaminérgica. Então o indivíduo se sente o up, entendeu? Então quando você vê e você volta nesse esquemazinho didático, muito didático, e você retorna e vê que na síndrome beta e alfa adrenérgica está rolando, com certeza, um efeito da cocaína, o que é que você percebe? Ela promove esse ressecamento de mucosa. Pronto, chegou numa clínica com ressecamento de mucosa, hipertensão, taquicardia e pupila dilatada, galera, ou é anfetamina ou é cocaína. Tá? Isso daí não tem nem o que discutir. Aí a cocaína faz o que eu expliquei, né? Você tem lá o neurônio pré-ganglionar, ele libera os neurotransmissores, que podem ser fundamentalmente norepinefrina e dopamina, mas rola alguma coisa de serotonina também. Aí o que acontece? Ele se liga ao receptor. Vamos imaginar que seja no sistema nervoso central. Então está se ligando lá no núcleo acumbente, está se ligando aos receptores dopaminérgicos. Então está trazendo aquele efeito, né, intensidade de efeito, o indivíduo
passa a noite inteira rápido, respirando maravilhosamente, extremamente ágil, muito agressivo, né? Não dorme. É o efeito das anfetaminas também. Mas por que que isso rola? Porque existe, no caso da cocaine, ela tem esse efeito, diferentemente da anfetamina. A anfetamina a gente discutiu lá no curso que a gente está apresentando, foi a aula de ontem no curso, tá bom? A aula de ontem a gente teve uma aula mais show, a aula de amanhã no curso é etanol. A galera que está fazendo o curso comigo, se preparando aí para a prova da PFOS, está recebendo de bandeja aulas de altíssimo nível, ok? O prof aqui está debruçado nesse projeto, fazer a melhor aula, ok? A gente não tem as estrelas, mas a gente tem as constelações. Grava isso, tá? Aí o que acontece? A cocaine vai lá, se liga, bloqueia, aí mantém os altos níveis de norepinefrina. Aí qual é o efeito? Aí a cocaína vai promover uma série de efeitos estimulantes, mas vai promover vasoconstrição de mucosa, provocando, portanto, necrose e formação, obviamente, né, de alteração de septo nasal, e também pode provocar infarto agudo do miocárdio e acidente vasoencefálico isquêmico. Então, people, é assim, tá? A gente tá aí, ó, hoje nós estamos com 28, cara, nós estamos subindo para quinta-feira, hoje é quinta, né? Estamos com 28. Sábado nós vamos ter farmacognosia, tá? Mais uma aula voltada aí para o concurso PFOS, né? Vamos chegar lá, ainda não vamos chegar aos 100. Mas estamos aí junto. Importante não é quantidade, importante é qualidade. Então, vocês viram agora, então, a síndrome alfa-beta e alfa-beta adrenérgica. Prof, o que nós vamos ver agora? Galerinha, é o seguinte, nós vamos ver agora a parte do sistema nervoso autônomo da via colinérgica, tá? Então, vamos começar novamente. A via colinérgica é essa que nós estamos vendo, os neurônios emergem da região crânio-sacral. Os neurônios ou os nervos envolvidos dos 12 pares de nervos cranianos são os nervos 3, 7, 9 e 10, sendo que um marcante é o 10º par de nervo craniano, que é o conhecido nervo vago. Ele inerva brônquios e bronquíolos, inerva a região também da faringe e laringe, inerva o coração, o fígado, a glândula pâncreas, inerva também o spleen, que é o baço, o estômago, tem uma inervação menos intensa, né? Não tem sobre a adrenal, mas tem sobre os rins, e marcantemente faz uma inervação bem expressiva em relação ao trato gastrointestinal. Lembrando, senhores, que os segmentos de S2 e S4, localizados na região sacral, emite informações para inervar as regiões distais do trato digestório, a região da curva sigmoidal e também a região colônica, o cólon distal, controla a defecação. E também inerva a bexiga urinária e a genitália, seja ela masculina, seja ela feminina. Muito bem, o slidezinho saiu um pouquinho inapropriado, mas vamos lá. Nós temos, então vamos ao que interessa, vamos partir assim. Eu tenho o neurônio pré-ganglionar. Percebe-se, jovens, o seguinte, que o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é muito longo, ele vai até o órgão efetor e faz uma sinapse no órgão efetor. E aí você vai encontrar, na sinapse entre o neurônio pré e pós-ganglionar, tu vai encontrar receptores N1, onde nós temos a acetilcolina. Não é diferente do sistema nervoso autônomo simpático. Porém, quando a gente vai lá para o órgão efetor, depois do neurônio pós-ganglionar, nós temos os receptores que são M1, M2, M3, M4, M5. Esses receptores vão receber estímulo a partir da substância chamada acetilcolina. Então, o que acontece? Essa informação
ela vale tanto para a região crânio quanto para a região sacral, ok? Então vamos repassar. Eu tenho na região crânio sacral, se nós voltarmos, então nós temos os neurônios dos nervos. Quais nervos, prof? Vamos voltar rapidinho aqui? Vamos fazer esse back aqui para você não esquecer, tá? Então eu tenho os neurônios dos nervos 3, 7, 9 e 10. Então anote aí, 3, 7, 9 e 10 e de S2 até S4. 3, 7, 9 e 10, 3, 7, 9 e 10. São os neurônios dos nervos do terceiro, do sétimo, do nono e do décimo. E os neurônios que emergem das regiões sacral, S2 até S4. Aí, galerinha, assim, eu tenho a região do tronco encefálico, exatamente lá. Eu tenho o neurônio pré-ganglionar, depois eu tenho o neurônio pós-ganglionar. No neurônio pré-ganglionar, eu tenho os receptores chamados de N1, o mesmo que acontece no sistema nervoso autônomo simpático. E o neurotransmissor é a acetilcolina, ela se liga, dispara uma informação que vai agora, a partir da atividade do neurônio pós-ganglionar, vai determinar, portanto, uma ativação relativa aos receptores muscarínicos chamados de pós-ganglionários, M1, M2, M3, M4 e M5. Quem vai se ligar é a acetilcolina. O que vale para 3, 7, 9 e 10, vale também para a região sacral. M1 é excitatório, no trato gastrointestinal estimula a secreção. M2 é inibitório, na musculatura cardíaca ou no músculo cardíaco, no coração, inibe a frequência e a força. Então ele faz um efeito oposto ao efeito dado em relação à adrenalina. M3 é excitatório, aí ele tem dois efeitos. Sobre músculo liso, ele promove contração e deflagra aumento da motilidade gástrica e também contração da bexiga urinária. M3 é excitatório e nas glândulas ele estimula a secreção, tem o efeito de sudorese, de salivação e de lacrimejamento. M4 é inibitório. Então gravem assim, os receptores muscarínicos pares, eles são conhecidos como inibitórios. E os receptores muscarínicos ímpares, que são 3, o M1, o M3 e o M5, eles são chamados de excitatórios, ok? Então esses três são excitatórios, enquanto o M2 e o M4 são inibitórios. A lembrar que M4 atua no sistema nervoso central e tem um efeito de bloqueio da atividade dos neurônios. Então tem uma ação hiperpolarizante. Para quem que não lembra o que é hiperpolarização, é quando rola um lance assim de alterar o potencial para inibir a atividade do neurônio, enquanto que M5 deflagra despolarização. E aí você tem essa imagem para que a gente saiba. Nos olhos, receptores muscarínicos causam miose, no coração diminui a frequência e força, diferente dos receptores beta 1. Então, se nós voltarmos no coração, ó, se você voltar no coração, o que é que eu tenho no coração? No coração eu tenho M2. Então, M2 no coração vai promover o quê? Diminuição da frequência, diminuição da força. Nos pulmões, promove broncoconstrição, ok? No trato gastrointestinal, relaxamento dos esfíncteres, facilitando, portanto, a defecação. Mas, por outro lado, acelera o trânsito gastrointestinal. Por isso que tem uma situação que eu acho extremamente interessante, que é uma condição na qual o paciente está com diarreia e ele usa butilbrometo de escopolamina ou só escopolamina, e ele tem o que é chamado de efeito rolha. O que acontece? Se você voltar no trato gastrointestinal, você vai ter exatamente o que no trato gastrointestinal? Você tem receptores do tipo M3, que promove o quê? Contração. E com isso, esse efeito M3 faz com que haja contração
e acelere o trânsito intestinal. Aí, se você está com uma diarreia e faz uso de butilbrometo de escopolamina ou só escopolamina, aí bloqueia os receptores, até mesmo a atropina, por que não? Aí bloqueia os receptores M3, se bloqueou os receptores M3, diminui o trânsito intestinal. Aí, se naquela condição diarreica rolava uma bactéria patogênica, essa bactéria pode se associar à mucosa, invadir a submucosa e levar a uma sepse. É isso aí, é chamado de efeito rolha. Por isso que não deve se usar em diarreia butilbrometo de escopolamina. Bexiga promove relaxamento, no músculo detrusor da bexiga vai promover contração, secreções estimula, aparelho reprodutor, enquanto a via simpática no homem provocava a chamada ejaculação, no homem a via parasimpática promove a ereção. Vasos sanguíneos, fígado, rins, glândulas sudoríparas e suprarrenal não tem nenhum efeito conhecido, é só o efeito simpático. E nas glândulas lacrimais eu tenho o estímulo. Muito bem, então aqui uma informação que é muito relevante, que vale a pena ver de novo, várias vezes, se for necessário, que é exatamente assim. O que é que eu tenho nos olhos? Nos olhos eu tenho receptor M2 e M3. A atividade da via parasimpática promove miose, que é a diminuição do diâmetro da pupila. No coração, M2 é maior do que M3. Tem M3 no coração, prof? Tem, mas majoritariamente é M2. Nos vasos sanguíneos, eu vou ter M3, tá? E vai estar relacionado com a produção da óxido nítrico sintase. E quando eu vou lá para o pulmão, aí eu posso ter M2, M3, com no caso o efeito M2, M3 é parecido porque promove broncoconstrição. Então essa tabelinha é para vocês lembrarem da disposição dos receptores. E aí o quadro que nos interessa, tá? Que é exatamente a síndrome colinérgica e a chamada síndrome anticolinérgica. Eita, como é que a gente interpreta? Olha, síndrome colinérgica é a síndrome parasimpatomimética ou colinomimética. Olha o nome que ela recebe. Parasimpatomimética ou colinomimética. São substâncias que acabam tendo dois efeitos importantes. Ou é direto ou é indireto. Ok? Os efeitos diretos é quando a droga se liga ao receptor e o efeito indireto é quando inibe a colinesterase. Tem isso também? Tem. Por exemplo, carbamatos, organofosforados são substâncias que inibem as colinesterases. Então, a colinesterase é a enzima que quebra a acetilcolina em colina mais grupamento acetil. É como se você promovesse uma disrupção. Eu quebrei a molécula ao meio, tá? Eu clivei a ligação ali, a esterase, o éster que tem entre o grupamento acetil e o aminoácido colina. Eu quebrei a acetilcolina, então perdi o efeito. Então esses pesticidas, como é o carbamato e o organofosforado, o paciente se apresenta com cialorreia, ok? Eu não sei o que é isso, professor. Secreção salivar intensa. A saliva dele, ele se apresenta babando, tá? Lacrimejamento, ele está babando e os olhos dele estão assim, escorrendo. Ele se urina todo. Aí ele está evacuando o tempo todo, sente dor abdominal, emese, e ele tem um monte de secreção brônquica, o pulmão dele está infartadaço, o coração dele bate devagarinho, vamos dizer assim, para não dizer devagarinho, e ele tem uma constrição pupilar. Isso chama a atenção do clínico, porque está chamando a atenção por uma intoxicação. Pode ser um chumbinho, ok? Ele pode ter intencionalmente administrado um chumbinho. O que é que a gente faz com esse paciente? Vai atropinar, não tem outro. Eu tenho que bloquear a via colinérgica, senão ele morre. E outra situação é a exposição a organofosforado.
Mas, professor, esses organofosforados são poderosíssimos, muito poderosíssimos, tá? A gente vai ter no curso da gente uma aula só sobre organofosforado. Deve ser lá para meados de abril, depois que saiu o edital aí da PFOS, desculpe. Enquanto isso, a gente vai tateando aí com alguns assuntos que são, vamos dizer assim, precursores da temática que a gente está se propondo a apresentar. E aí você tem a síndrome anticolinérgica, aí é o contrário, né? É o contrário. Ou seja, eu quero bloquear a resposta colinérgica. Então, se eu quero bloquear a resposta colinérgica, eu vou promover no cidadão. Aí eu bloqueio a via colinérgica, sobressai a via adrenérgica. Então, o indivíduo tem midríase, tem visão turva, pode ter alteração da temperatura corporal, tem xerodermia, ele também tem diminuição do peristaltismo intestinal, é o contrário, né? Eu vou bloquear a via colinérgica, então eu tenho redução, eu tenho obstipação, eu tenho constipação, eu tenho retenção urinária, tá? Ou seja, eu tenho a manutenção da atividade da urina, ou em termos de armazenamento na bexiga, o coração bate mais rápido. Mas por que o coração bate mais rápido? Porque eu bloqueei a via colinérgica. Se a via colinérgica ela era a via do freio e a via adrenérgica é a aceleração, se eu bloqueei, eu tenho ação anticolinérgica, então vai sobressair a via adrenérgica. Eu tenho taquicardia, eu tenho hipertensão, eu tenho agitação. O indivíduo pode desenvolver psicose, porque tem ação da acetilcolina bloqueada no sistema nervoso central. O paciente pode ter convulsões, mioclonias, ou seja, alterações motoras. As drogas envolvidas são antihistamínicos. Nossa, mas eu não sabia. Uma dose exagerada de antihistamínico pode levar a uma síndrome anticolinérgica. Atropina, aí eu vou bloquear a via colinérgica. Baclofeno, benzotripina, os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, a mitriptilina, os fenotiazínicos, que são drogas relacionadas aí com as condições de psicose do paciente, a propantelina. A propantelina ela é usada em paciente que tem incontinência urinária, hiperidrose, tá? Drogas como a escopolamina, a atropina, que a gente já falou, a butilscopolamina, a butilbrometo-escopolamina e a atropina e a escopolamina têm esses efeitos muito marcantes, tá? E a triexafenidila, que é o artane. São substâncias que têm esses importantes efeitos no sistema nervoso central. Galera, 9 horas, como eu sempre sou muito pontual, né? A gente apresentou para vocês essa primeira parte. Deixa eu só fechar aqui nossa aula, vou salvá-la para deixar disponível.